Começa agora mais um Momento Recivil. Você sabia que todos os seus documentos podem ser registrados e guardados com mais segurança? Este é o assunto do programa de hoje. E para falar sobre isso, recebemos a registradora da cidade de Ouro Preto, Vanusa Arruda. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Renata. É um prazer recebê-la novamente aqui no nosso programa, né? Eu que agradeço estarmos aqui mais uma vez. Sempre um prazer estar com vocês. Ah, que bom, então volte sempre. Vanusa, o cartório de registro de títulos e documentos é pouco conhecido das pessoas. Às vezes as pessoas podem até ter ouvido falar, mas não sabem como funciona, para que serve. Para a gente começar o bate-papo, o que é exatamente o cartório de registro de títulos e documentos? O cartório de títulos e documentos, um registrador, um dos mais antigos, ele fala que o registro de títulos e documentos é o cartório do futuro. Porque nele você pode registrar qualquer documento para conservação. Alguns tipos de documentos, como contratos, devem ser registrados no títulos e documentos para ter o efeito jurídico esperado. Por exemplo, se você está fazendo um contrato de empréstimo e você está dando um bem em garantia, um veículo, um bem móvel, você tem que registrar esse contrato em títulos e documentos para constituir legalmente essa garantia. Caso contrário, ele não está constituído e o credor não vai poder fazer, por exemplo, uma busca e apreensão em caso de falta de pagamento por parte do devedor. Outro serviço que o títulos e documentos faz é um tipo de cobrança através da notificação extrajudicial. Ela tem um efeito muito grande, muito bom, e de cada 10 notificações elaboradas, realizadas, 9 conseguem reaver o crédito para o credor. Qualquer documento pode ser registrado ou só esses que são obrigatórios? Não. Qualquer documento pode ser registrado. O título dos documentos tem um princípio residual. Então, todo novo documento que surge e que, através de lei, não tem um local expresso para o seu registro, por exemplo, se não for registrado no registro de imóveis, por exemplo, previsto em lei dessa forma, ele pode ser registrado no registro de títulos e documentos. Interessante. E como é feita a prova desse registro? Vamos supor, eu perdi alguém da minha família e nem sei que um documento dele está registrado. De repente eu preciso daquele documento. Existe uma prova de que isso foi feito? Sim, todo documento, quando é levado ao registro nos títulos e documentos, a cópia original é devolvida à parte e sempre que for necessário, a parte pode requerer uma certidão que tenha o mesmo valor de um documento original. Por exemplo, você tem um diploma, você tem uma carta do seu primeiro namorado que você não quer perder, você pode estar registrando em títulos e documentos para conservar esse documento e sempre que você precisar de uma cópia, você pode tirar uma certidão que vai ter o mesmo valor daquele original. Por exemplo, os meus diplomas de graduação e pós-graduação todos são registrados. Ao invés de eu pegar e manuseá-los, correndo o risco de rasgar e perder, eu tiro uma certidão com valor de original e uso aquela certidão em concursos, em qualquer processo que eu precisar. Isso fica uma dica interessante, né? Porque hoje concurso todo mundo está fazendo, né? Exatamente. Você sabe que tem essa possibilidade. Exatamente. Mais fácil, né? Até de conseguir as cópias com maior agilidade, até porque a maioria dos cartórios de títulos e documentos em Minas Gerais são informatizados e eles conseguem emitir a certidão até na hora. A pessoa não precisa aguardar. E existem documentos que devem ser obrigatoriamente registrados, amigo? Sim, existem documentos que, para ter valor jurídico, eles devem estar registrados no títulos e documentos. A lei federal traz dois artigos trazendo um rol de contratos, por exemplo, contrato de comodato, arrendamento rural, contrato de locação, contratos de financiamento que tenham garantias móveis, mesmo aqueles contratos cuja lei exige o registro no registro imobiliário, mas tem algum bem móvel, e essa garantia tem que ser registrada no títulos e documentos para que tenha seu valor jurídico. Vanusa, e uma coisa interessante aqui, bem recente, a gente escuta ultimamente falar muito em documento digital. Esse documento digital, o que é propriamente isso e ele pode ser registrado? Sim, as pessoas falam documento digital, documento eletrônico, documento digitado. Tem uma diferença de um para o outro. O documento eletrônico é aquele que nasce no meio eletrônico e morre no meio eletrônico. Sabe aquele contrato que você faz na internet, quando você faz uma compra no site, que lá tem um contrato que você clica em aceito e realiza a compra? Você nunca imprime aquele contrato, ele fica ali na nuvem, no servidor.
né? Esse documento puramente eletrônico, ele inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, ele deve ser registrado, até porque através de uma alteração que teve no Código ano passado, ele prevê que o consumidor tem que ter acesso a esse contrato. E as empresas, esses sites de compras, eles não têm como disponibilizar esse contrato para o consumidor. Se essas empresas encaminharem para o registro de títulos e documentos, ele vai ser registrado e devolvido a cópia registrada da mesma forma. E hoje, os cartões de títulos e documentos, inclusive os de Minas Gerais, com a regulamentação que teve no Código de Normas, já tem condições de fazer esse registro eletrônico. Tá? A gente já tem condições de receber esses contratos e quando a pessoa precisar de uma certidão, né, com valor de original, basta que ele procure o título e os documentos do local onde ele está, onde ele reside, para tirar uma cópia desse documento. Existe também o documento digitado, que é aquele documento que nasce no papel, aquele contrato, aquele diploma, como eu disse antes, que você escaneia, né, ou digitaliza, e você transforma ele num arquivo de imagem. Esse tem um valor diferente do eletrônico. Você pegou um original, escaneou, você pode até registrar, né, para que esse digitado seja conservado e seja emitido uma certidão posterior. Mas ele tem um valor diferente do eletrônico. São documentos distintos. Hoje em dia a gente anda nos dois mundos, no mundo físico, do papel, né, e no eletrônico. A tendência é que daqui a algum tempo não exista mais o papel, da mesma forma que como existia a fita cassete e o CD. O CD era o auge da tecnologia, a fita cassete era uma coisa saudosista. Hoje ninguém sabe nem o que fazer com a fita cassete, né? Meu filho, se eu perguntar pra ele mostrar uma fita cassete, vai rir, porque ele não sabe o que é aquilo. Então hoje a gente está nos dois mundos, mas ambos os documentos podem ser registrados, podem ser conservados, inclusive os contratos que são feitos, todos deveriam tomar o cuidado de pedir uma cópia e registrar. Por quê? Porque quando a gente tem problema com sites, principalmente sites de compra coletiva, você nunca tem um documento para comprovar e para levar um órgão de defesa do consumidor a quem reclamar. Você não tem a sua palavra, você nunca copia aquele contrato, né? Então fica aí a dica, registrem que vocês vão ter uma garantia, né, de que você, em um processo judicial, quando procurar um PROCON, um órgão de defesa do consumidor, você vai ter seus direitos garantidos. Vanusa, é interessante a gente dar essa dica, mas eu acho que o pessoal que está assistindo deve estar se perguntando assim, dá segurança, mas esse tipo de serviço, ele é caro ou ele é acessível para o cidadão? Olha, cada estado tem sua tabela. Em Minas Gerais, o Instituto de Títulos e Documentos trabalhou muito para conseguir alterar a tabela. Hoje, o valor do registro varia de R$ 22,00 o valor máximo que chega aqui em Minas é em torno de 900 e poucos reais. Isso eu estou falando de um contrato acima de 500 mil reais, tá? Aí já é um valor maior. E chegando em 492 mil reais é valor fixo, não altera mais. Ao contrário de outros estados que consegue chegar até 5 mil reais o valor do registro. A tabela de Minas, na verdade, é uma das mais baratas do país. E a pessoa, quando vai registrar, ele tem que saber que além da segurança, da fé pública que ele está dando aos seus contratos, aos seus documentos, tem uma questão também. Ele paga uma vez. É como se fosse um seguro, só que o seguro a gente paga todo ano. E o registro você paga uma vez e não precisa pagar mais. É interessante, então, o pessoal ficar atento a essas dicas aí e correr atrás dos seus direitos para garantir a segurança. Com certeza, com certeza. Uma dica, por exemplo, para profissional liberal. A gente sempre faz contratos de honorários com os clientes e engaveta, né? Aí fica a dica, se você registrar em títulos, documentos esses contratos, eles se tornam títulos executivos e podem ser protestados. Mais rápido do que entrar com a ação de cobrança e execução. É uma cobrança extrajudicial mais rápida e mais eficaz. E as pessoas não têm essa consciência, né? Eu acho que é a questão da informação. É informação, na verdade é porque a gente, como os cartórios são proibidos de divulgar os seus serviços, a gente tem uma dificuldade de levar a informação aos cidadãos para que eles possam usufruir desse serviço que a gente presta. Então a gente divulga aqui no momento recebido. Exatamente. Obrigada pela participação mais uma vez.
No programa de hoje você recebeu aí dicas importantes para garantir a segurança dos seus documentos e dos seus contratos. Procure um cartório de registro de títulos e documentos e tire suas dúvidas. Para saber mais, acesse o site www.recivil.com.br. Até o próximo programa.